Olá, professor Milton. Eu sou o aluno João Pedro Diniz. O meu trabalho é sobre diferenciação por RT-PCR, caracterização molecular e patológica de estirpes andinas e comuns do Potato Vírus S em batata na China. O autor desse artigo é Jinggu Wang, da revista Extra, volume 100. Ele está na página 1580 até 1585 e foi publicado em agosto de 2016. Esse é o print do artigo que foi estudado e feito os slides. O trabalho realizado é sobre o Potato Vírus S, mais conhecido no Brasil como vírus S da batateira. Ele é do gênero Carlavírus e da família Flexiviridae. Ele é um dos vírus que mais infectam batatas no mundo. Ele é transmitido por contato e por afídeos. Afídeos são diminutos insetos que se alimentam da seiva das plantas. Os principais sintomas da batateira é a rugosidade foliar, o desfolhamento também é muito comum, desfolhamento precoce, e a morte da planta também é muito comum nesse caso. Então, para revelar a identidade de estirpes do vírus, foi feito o teste RT-PCR, onde foram reveladas duas identidades, o PVSO, PVS é da sigla, né, Potato Vírus S, O vem de ordinary, que em português significa comum, e o PVSA, que é o Potato Vírus Andinis. PVSO também pode ser conhecido como PVS-HB24 e PVSA pode ser conhecido como PVS-HB7, que significa a mesma coisa em ambos os vírus. E qual seria o método de controle desse vírus? Poucas são as medidas eficientes de controle de viroides em batatas, mas um dos métodos mais eficazes que a literatura diz é o uso de cultivares resistentes, né? Isso é fonte da Embrapa, onde eu pesquisei isso. E também tentar controlar os vetores, nesse caso do PVS, os insetos, né, os diminutos insetos, como eu tinha dito no primeiro slide. O objetivo do trabalho foi desenvolver um método de RT-PCR, né, para diferenciação das estirpes do vírus PVS, como eu tinha dito, aí, o PVS-HB24 e o PVS-HB7. Também é testar o método de desenvolvimento usando a amostra de PVS recolhidas no campo, revelar e caracterizar as propriedades moleculares e biológicas de isolados chineses de PVSO e ou PVSA. Então, foram recolhidos 115 tubérculos a campo, né? Eles recolheram aleatoriamente de 9 clones de batatas. Nesses tubérculos recolhidos foi realizado o teste de ELISA, né, para ver se tem a presença do vírus PVS. E com a presença do vírus foi feito o RT-PCR para a diferenciação do PVSO e do PVSA. O RNA total foi extraído a partir de amostras de folhas frescas, né? E o coDNA da primeira cadeia foi sintetizado utilizando um iniciador oligo-DT18 e iniciador ReScript transição reversa, né? Que é da transcriptase reversa. A clonagem de DNA complementar e sequenciação foi feita a partir de cada PVSO e PVSA, com base, né, no ensaio de RT-PCR. A inoculação foi mecânica do PVS e foram feitas em plantas com 6 a 8 folhas. 5 plantas foram inoculadas com um tampão de fosfato de potássio, onde essas plantas seriam as testemunhas. O desenvolvimento dos sintomas nas plantas registrados a intervalo de 3 dias durante 4 semanas nas folhas inoculadas e não inoculadas. Então, depois de feito as inoculações
e esperado os intervalos necessários, foi analisado e chegou-se à conclusão de que o vírus PVS teve 47% de todas as plantas, então foi o vírus que teve mais relevância aí. Enquanto o PVY teve 15,7%, PLRV teve 28,7% e PVM 14,8%. Além disso, o PVS foi o único vírus que foi detectado em todos os novos clones de melhoramento avançado, com uma ocorrência variando de 37,5% a 100%. Esses resultados também indicam que o vírus PVS é o mais comum na amostra e também tem uma investigação sobre as propriedades molecular e patológica do vírus nas amostras que foram garantidas. Então, essa é a organização do genoma e identidade de sequência do PVS. E a gente pode notar que tanto HB7 e HB24 isolados, continham um genoma de 8.453 NT de comprimento. Foram encontrados 5,92, então a gente pode arredondar para 6 ORF em ambos os isolados. Os dois isolados partilhou uma identidade de sequência de 79,5% ao nível de sequência completa do genoma. Para cada ORF, a identidade variou entre 77,9% e 86,1%. Correlativamente, os aminoácidos das identidades de sequência para as proteínas codificadas pelo ORF foram de 79,8% até 97,2%, como está aí o NABP, certo? E o TGB deles foram a mais que 97,2%, como está aí na tabela. Está um pouco ruim para ver os números, porque isso é uma imagem e é uma tabela comprida, então teve que dar uma apertada nela aí e ficou um pouco ruim para ver. Então, essas aí são as fotos do experimento e com elas a gente pode notar que o PVSA, que é o PVS-HB7, provoca sintomas mais graves nas batateiras, enquanto o PVS-HB24 não, e nem ambos juntos, nem HB7, mas HB24. Esse health são as plantas saudáveis, então não tem inoculação de nada. Essas imagens abaixo também não foram inoculados nada, certo? São as testemunhas. Então a conclusão é essa: PVSA provoca sintomas mais graves do que o PVSO. Então, com esse trabalho, a gente conclui que a eficácia e a precisão do recente desenvolvimento de RT-PCR foram confirmadas por sequenciação do genoma e ensaio biológico em isolados representativos, bem como os de amostras, apresentado naquela tabelinha do resultado das discussões que eu mostrei. E também, como eu tinha dito no slide anterior, que o PVSA provoca sintomas mais graves em batateiras do que o PVSO, como mostra naquelas fotos lá. Então, eu sou o João Pedro Diniz, faço agronomia, 5º período, no IF Urutaí, e a gente conclui que esse artigo, o assunto não é só de fitopatologia, mas também ele foca muito na genética. Isso enriquece bastante ele. Muito obrigado, professor.